Em um planeta que é apenas uma pedra à nossa volta, você se sente seguro? A Lua, um objeto quase inanimado, inspira mais medo do que a própria morte. E é assim que começou o conturbado Viagem de Artemis II. Uma jornada que iria mudar para sempre a forma como vemos o espaço e nossos lugares no universo. A Lua, longe de ser um local tranquilo e pacífico, esconde segredos sombrios que estão prestes a ser desvendados. Artemis II não é apenas uma missão espacial, mas sim uma jornada que desafia nossos limites e nos conduz à fronteira do conhecimento. A Lua, esse satélite familiar que há tanto tempo nos fascina, esconde segredos e mistérios que estão prestes a ser desvendados. Segundo estudos, a superfície lunar apresenta crateras inimagináveis, com profundidades de até 13 quilômetros. Isso é mais do que o duplo da altura do Monte Everest. E em meio a essas crateras, estão os segredos da formação da Lua e sua evolução ao longo dos tempos. A missão Artemis II é a oportunidade para uma equipe de cientistas e astronautas desbloquear esses segredos e entender melhor o comportamento lunar. Além disso, essa jornada também nos leva à pergunta fundamental: o que significaria para a humanidade descobrir vida em outro planeta? A resposta pode estar apenas um passo adiante, mas é uma possibilidade que nos deixa animados e ansiosos por mais. E agora, vamos continuar nossa viagem ao longo do conturbado caminho da Artemis II. A descoberta de vida em outro planeta é um passo significativo na evolução da humanidade. E não é apenas uma questão de curiosidade ou espírito de aventura que nos leva a buscar respostas sobre o estado do universo. A possibilidade de vida extraterrestre nos faz perguntar: qual é o papel da Terra nessa vastidão celeste? Qual é o lugar da humanidade no cosmos? A história da Apollo 11, por exemplo, é um caso emblemático. Em 1969, Neil Armstrong e Edwin Buzz Aldrin puseram os pés na Lua, uma conquista que marcou o início de uma era de exploração espacial. E, curiosamente, essa viagem foi motivada pela mesma curiosidade que nos move agora: descobrir se somos sozinhos no universo. A psicologia da exploração espacial é fascinante. O estresse e a ansiedade das missões são compensados pelo sentimento de heroísmo e de conquista. E, ao mesmo tempo, há uma consciência do lugar da humanidade na história. A experiência coletiva da Apollo 11 nos lembra que, embora sejamos uma espécie solitária, estamos conectados a um cosmos vasto e misterioso. Quando pensamos no que é assustador, o espaço exterior não costuma ser o primeiro lugar que vem à mente. No entanto, ao contemplar o lado esquerdo da Lua, em silêncio e isolamento, surge uma sensação de sobrecarga emocional. O deserto lunar se torna um ambiente hostil, onde a falta de ar e a ausência de vida são sentidas intensamente. A escala colossal dos cráteres e dos montes lunares é impressionante, mas também é perturbadora. Como se o próprio planeta tivesse uma consciência, olhando para o céu com um olhar desafiador. E, ao mesmo tempo, há uma sensação de inadequação, como se estivéssemos diante de uma força superior, incompreensível e indiferente à nossa existência. A experiência da Apollo 11 foi apenas o começo de uma jornada que nos leva a questionar o lugar da humanidade no cosmos. Mas há um lado obscuro da Lua que não é tão bem-vindo. É um lugar onde as sombras são longas e as temperaturas podem atingir menos 173 graus Celsius. O silêncio é absoluto, e a ausência de oxigênio torna impossível qualquer movimento. Nesse ambiente hostil, a Apollo 12 descobriu que o solo lunar pode ser ainda mais inóspito do que imaginado. A missão sofreram graves danos em sua nave espacial, e os astronautas tiveram que se concentrar para sobreviver. Essa é a verdadeira face da Lua, um lugar onde a vida é impossível. E no entanto, apesar desse cenário desolador, o ser humano não pode se deter. Ele tem uma necessidade insaciável de explorar e descobrir. E assim, em 1969, Artemis II decidiu voltar à Lua, como um tributo à Apollo 11 que mudou a história da humanidade. O quarteto da Artemis II se preparava para uma jornada sem precedentes. Eles sabiam que a Lua era um lugar hostil, onde não havia ar para respirar e o gelo estava sempre presente. No entanto, sua determinação era incansável. Com equipamentos pesados e roupas especiais, eles partiram em direção à Lua, como se estivessem embarcando em uma aventura daquele século. 44 anos após a histórica missão Apollo 11, a Artemis II voltava à Lua com um objetivo: fixar a presença humana no solo lunar. Isso significava mais do que apenas pôr os pés na superfície da Lua.
Era uma oportunidade para estudar o impacto da gravidade zero e da radiação solar nos seres humanos, além de testar equipamentos e tecnologias para futuras missões. Mas a Lua não era um lugar fácil. O vazio espacial era uma realidade que precisava ser superada. A falta de ar significava que os astronautas precisavam usar máscaras especiais para respirar. E o ambiente hostil da superfície lunar poderia ser devastador. No entanto, eles sabiam que a missão era mais importante do que qualquer obstáculo. E assim, com determinação e coragem, a Artemis II avançava em direção à Lua, como se estivesse enfrentando um desafio sem precedentes. Aos poucos, a Artemis II começou a emergir da escuridão lunar, como um navio que surge do mar após uma longa viagem. A superfície desolada e craterosa da Lua parecia mais próxima agora, como se estivesse condenando os astronautas à sua própria impotência diante daquilo que estava por vir. O silêncio era o único som que podia ser ouvido, um som que parecia ecoar pela eternidade. E então, de repente, a nave espacial entrou em contra a superfície lunar, como se estivesse selando seu destino. A Lua estava diante deles, uma fronteira entre o conhecido e o desconhecido, entre a vida e a morte. Era um momento que transcendera o tempo e o espaço, quando a humanidade alcançou o ápice da sua curiosidade e do seu medo. E nesse momento, os astronautas sabiam que não havia mais volta atrás, que a Lua estava lá para ficar, uma lembrança eterna daquilo que era possível, mas também daquilo que podia ser terrível. A Artemis II havia alcançado seu destino, e agora era apenas questão de tempo até que os astronautas pudessem começar a explorá-la. Aos poucos, a da Lua começa a desvanecer-se, e o sombrio ambiente do espaço se torna uma metáfora para os nossos medos e inseguranças. A viagem à Lua é mais que um simples desafio técnico, é uma jornada interior. Ela nos faz confrontar as fronteiras de nossa existência e nos lembra da fragilidade do homem. E agora, voltamos ao planeta Terra, com o peso dessas reflexões. Qual é a maior lição que você aprendeu em sua própria viagem pela vida?